Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 125 de língua portuguesa para o 9º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E o assunto que estudaremos será uma revisão dos tipos de aposto e seus sentidos. Os objetivos para nossa aula são identificar os tipos de aposto e suas funções e também diferenciar o adjunto adnominal do aposto. Bom, pessoal, na aula anterior, então, nós estudamos, o adjunto adnominal. Então, hoje teremos aqui também uma forma de diferenciar um aposto de um adjunto. Aposto é o nome que a gente dá ao termo da oração que exemplifica ou especifica melhor um outro termo, Esse termo, no caso, tem valor substantivo ou pronominal e ele já foi mencionado anteriormente na oração. Geralmente, a pausa entre um termo e outro vem separado por vírgulas ou também dois pontos, parênteses ou travessão. Então, no aposto, nós podemos utilizar todos esses 4 sinais de pontuação para isolar o aposto dentro da oração. Vamos olhar aqui estes exemplos, Maria, vírgula, irmã de Bernadette, vírgula, vendeu todos os seus bordados. Então, esse aposto aqui, eu isolei entre duas vírgulas, Então, essa é uma possibilidade. Lembrando que irmã de Bernadette é um aposto que se refere a quem? Ao substantivo já mencionado anteriormente, Maria. Gosto de tudo que servem no restaurante. 2 pontos. Os peixes, as carnes e as sobremesas. Agora o aposto veio após os 2 pontos. E refere-se ao qual termo? Ao termo tudo, Tudo o que servem no restaurante. O próximo exemplo, Chico Buarque, travessão. Um dos maiores compositores da música brasileira, travessão, lançou outra obra literária. Então agora esse aposto veio isolado entre 2 travessões. Poderia também ser 2 parênteses, ok? Então, um dos maiores compositores da música brasileira é o aposto que se refere ao substantivo Chico Buarque, que já foi mencionado anteriormente na oração. Vamos falar agora um pouquinho dos tipos de aposto, Então, segundo a intenção do discurso, o aposto ele pode ser classificado de algumas formas. Então, o primeiro, eu posso ter um aposto explicativo, Que, como o nome já diz, é aquele que oferece uma explicação a respeito de um termo anterior. Então, olhem lá os exemplos. A geografia, estudo da Terra, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Estudo da Terra é o aposto que faz referência a um termo anterior, que é geografia, Então, explica esse termo anterior. Júlia, dos recursos humanos, pediu para você preencher essas fichas. Dos recursos humanos, explica quem é a Júlia. Observem que estes apostos vieram entre vírgulas, então a gente precisa respeitar também essa pontuação. O 2, o aposto distributivo. Ele retoma explicações sobre os termos, Mas de maneira separada na oração. Então, vejamos o que é um aposto distributivo. Vitória e Luiz foram os vencedores, vírgula, aquela na corrida. Quem é o aquela? Aquela faz referência a Vitória. E este no atletismo. Quem é o este? O Luiz, Então, aquela e este são os apostos distributivos que fazem referência, Que retoma, no caso, termos, que estavam lá no começo da oração. Adoro João e Maria. Um exemplo de calma. E a outra,
de agitação. Então, esse exemplo de calma, é o aposto que faz referência a quem? Ao João. E a outra faz referência a Maria. O terceiro, o aposto enumerativo. Enumerativo enumera as explicações, também separado por vírgulas. Na bolsa levava o que precisava. 2 pontos. Roupas, vírgula, biquínis e toalhas. Então, este aqui é um aposto enumerativo, ou seja, eu faço uma sequência de termos, e preciso separá-los por vírgula. O programa de hoje é 2 pontos. Praia, vírgula, pizza e cinema. Enumerativo, porque enumera. O quarto, que é o aposto comparativo. O nome já nos revela, então, qual é a função de um aposto comparativo. É comparar o termo da oração ao qual ele se refere. Então, olha lá, a garota, vírgula, que parecia desacordada, foi levada para o hospital, Então, está comparando aqui a garota com alguém desacordado. Do doce, vírgula, manjar dos deuses, vírgula, não tinha sobrado nada. O manjar dos deuses é o aposto e o doce está sendo comparado, então, ao manjar dos deuses, Então, quando estabelece algum tipo de comparação, a gente vai chamar de aposto comparativo. O 5, o aposto resumidor ou recapitulativo. Ele resume termos anteriores do enunciado. Saúde, educação e acesso à cultura. Tudo isso são prioridades para a melhoria de um país. Tudo isso é um aposto resumidor, porque está o quê? Resumindo ou recapitulando os termos anteriores, que no caso aqui da frase são saúde, educação e acesso à cultura. Paz e sossego, vírgula, esses são os meus desejos para as férias. Esses é o aposto que resume ou recapitula o termo paz e sossego, fazendo referência então a ele. O sexto, pessoal, o aposto especificativo, quando ele especifica um termo da oração. A aluna Joana continua a nos surpreender, Então, Joana é quem? É a aluna, Eu já coloquei lá no começo da frase, mas eu especifiquei qual aluna, citando, então, o nome da Joana. A Avenida Paulista é lindíssima. Paulista é o aposto especificativo, porque está especificando qual é a avenida. E ainda o item 7, o aposto de oração, Ou seja, consiste numa oração inteira com função de aposto e que depende de outra oração em termos sintáticos, Que no caso seria a oração subordinada apositiva. Vejamos ali, não consigo aceitar uma coisa, 2 pontos. Você não ter comparecido à minha festa. Por que esse aposto aqui é uma oração inteira? Porque tem verbo, Então, o não ter comparecido aqui, ter comparecido, é o verbo dessa oração. Então, aqui eu tenho toda uma oração com a função de aposto, E, obviamente, que ela necessita da oração principal para que as duas juntas estabeleçam, então, um sentido completo. Agora vamos ver então a diferença do aposto, e do adjunto adnominal, o adjunto que a gente já estudou. Então, o aposto, termo acessório da oração, sintaticamente está relacionado com um outro termo da oração que já foi citado anteriormente e que serve para explicar, para esclarecer, desenvolver, detalhar, enumerar, especificar, resumir ou ainda comparar, esse outro termo ao qual ele se refere. E o adjunto adnominal, que também é um termo acessório da oração, ele tem a função de acompanhar e modificar um substantivo.
dando a esse substantivo algum tipo de característica ou algum atributo, né? Tanto o aposto especificativo quanto o adjunto adnominal são termos acessórios e que permitem um certo enriquecimento textual, né? Por quê? Porque estão ali colocando mais detalhes, mais informações dentro do texto, né, da frase. Vamos ver aqui, né, como é fácil a gente identificar então. Olha só, tem uma dica para a gente não confundir o aposto com o adjunto adnominal. Então a dica é, ó, basta eliminar o primeiro termo, tá? Se houver alteração de sentido, eliminando o primeiro termo lá da frase, nós vamos ter adjunto adnominal, né? Se não, a gente vai ter o quê? Um aposto. Então vamos ver. A cidade de Curitiba é muito jovem, né? Então eu vou eliminar a cidade de e vou ficar apenas com Curitiba. Curitiba é muito jovem. Permanece fazendo sentido, né? Então trata-se de um aposto. O rio Amazonas é o maior rio do mundo. Vamos tirar o rio, ficamos só com Amazonas é o maior rio do mundo. Portanto, mais um caso de aposto. O rei Pelé é o melhor jogador de todos os tempos. Vamos tirar o rei. Vamos falar apenas Pelé é o melhor jogador de todos os tempos. Então, também trata-se de um aposto, né? Por quê? Porque não houve alteração de sentido na frase. Agora vamos ver exemplos de adjunto adnominal, que é quando se altera, né, o sentido. Então, o frio de Nova York é avassalador. De Nova York é um adjunto adnominal, porque se você tirar o frio, vai ficar Nova York é avassalador, e aí não faz sentido. A construção do engenheiro foi aplaudida por todos. Se você tirar o primeiro termo, que é a construção, vai sobrar do engenheiro foi aplaudida por todos. Também não vai fazer sentido, né? Vai haver alteração de sentido. Então, mais um caso de adjunto adnominal. A rua de terra será asfaltada pelo prefeito. Se você tirar a rua, vai sobrar de terra será asfaltada pelo prefeito. Também não tem sentido. Então, a rua de terra, o de terra, é um adjunto adnominal, né? Então, essa é uma dica para que a gente possa diferenciar, né, o aposto do adjunto. Ok, pessoal? Então, agora vai lá para os exercícios, não pule essa etapa. Ela é muito importante para a fixação desse conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!